Vamos repercutir então esse assunto, porque na avaliação de entidades e produtores do Rio Grande do Sul, o Plano Safra 24-25 não trouxe novidades, principalmente em relação às taxas de juros destinadas aos médios e grandes produtores. Isso porque o grande desafio está em acessar esses recursos, já que grande parte dos produtores estão endividados e esperam por medidas de socorro e renegociação. O Rio Grande do Sul responde pela sexta posição entre os estados que mais contribuem para o valor bruto da produção no Brasil e também é um dos maiores produtores de grãos, ocupando a liderança em arroz e trigo, além de setores como uva, azeite de oliva e noz-pecan. Também tem protagonismo em proteínas e na agricultura familiar. A catástrofe de maio impactou em mais de 25 bilhões de reais em perdas na agropecuária do estado. Entidades e líderes do setor esperavam mais do Plano Safra 24-25, divulgado na semana passada pelo governo federal. Nos chama a atenção que não houve nenhuma baixa na taxa de juros, embora a Selic tenha descido. Então ficamos ainda permanecendo no patamar de 12%. Ele trouxe no seu bojo, possivelmente, um recurso maior para seguro no estado do Rio Grande do Sul, que realmente precisa, porque nós temos sofrido muito com as intempéries que estão colocadas aí. Então, realmente, esse é o anúncio. Agora, um plano safra um pouco maior que o do ano passado, que não nos causou nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma grande novidade. Então, são recursos importantes, mas temos que lembrar que não é suficiente para toda a cadeia produtiva. Dentro desse plano também houve, principalmente para a agricultura familiar, uma redução de taxa de juros de 1%, que é importante também, e dentro da agricultura empresarial a taxa de juros varia de 7% a 12%. Nós acreditamos que esse anúncio, e o mais importante, que junto veio um anúncio de uma subvenção maior para o seguro agrícola. O que preocupa os produtores é que a situação de endividamento faça com que eles não consigam acessar esses recursos. E soma-se a isso a quarta safra de frustração. Segundo a Emater, pelo menos 10% das lavouras de soja como essa nem foram colhidas no estado, o que deixa o produtor ainda mais descapitalizado. Muitos agricultores, se não tiverem anistia daquilo que tinham financiamento, seja investimento ou custeio, e que o seguro não chegou lá, não vão ter acesso a esse plano safra. Ou de secas passadas que não tem como trabalhar sem ter a securitização, ou quem sabe abate das dívidas uma parte, uma securitização por 15, 20 anos, que é o pleito, inclusive, de várias entidades, dos movimentos que estão acontecendo, inclusive, é nesse sentido. Ainda conforme a Emater, a safra gaúcha de soja teve quebra em uma média de 2 milhões de toneladas. Mas em algumas regiões, como a metade sul, faltava colher grande parte. E os prejuízos já começam a ser observados no trigo, que está com a semeadura atrasada. Produtores também não conseguiram pagar arrendamentos e investir na safra de inverno. E agora simplesmente chegou num ponto que não tem mais o que fazer, né? Então hoje a gente diz assim, nas conversas informais que a gente diz que vai ser produtor, que a gente é produtor até 15 de agosto, né? E após isso a gente não sabe que rumo vai ser dado, por exemplo, né? Porque estragou muito solo, então o investimento é muito alto para recuperar esse solo. A gente até então não tem nada. Neste plano safra, a novidade foi a divulgação de uma linha específica para produtores de leite no âmbito do Pronaf. Haverá rebate de 30% da renda bruta anual e juros reduzidos de 3% ao ano para quem pegar até R$ 250 mil para melhoramento genético, reforma de estruturas e alimentação, e de 2,5% ao ano para quem financiar o valor de R$ 50 mil para aquisição de equipamentos. Agora, para quem é do Pronamp, o que representa a maioria dos produtores gaúchos, os juros deixaram a desejar. Então, o rebate dos 30%, o produtor com mais de 700 mil, aí 710 mil, ele ainda se enquadra como pronafiano. Então, esse foi um avanço importante. A redução na taxa de juros para 3%,
a inclusão de todos os itens aí do melhoramento genético também, agora pode ser financiado a juros de 3%. O que faltou no Plano Safra foi justamente a discrepância muito grande em que tem o Pronafiano e o Pronampiano, porque o Pronamp não baixou a taxa de juros, ficou em 8%, né? E então fazendo com que de 3% para 8% é uma diferença muito grande